A paz do Senhor, igreja. É motivo de muita alegria estar aqui novamente. E por um motivo tão maravilhoso, que é mais uma vez falar da palavra do Senhor. E para uma família que eu adotei, né? E creio eu que vocês também me adotaram, a mim e a minha família, né? Com tanto carinho, com tanto amor. Do Carmo, continua orando, viu? Que eu acredito que está funcionando. A do Carmo falou assim para mim: eu vou orar até você mudar aqui para o Prata, para ficar junto com nós. Tá metade funcionando, viu, do Carmo? Aleluia. Então nesse momento eu entrego a minha vida, eu entrego a vida de cada um que aqui está. Senhor, eu peço a Ti que destampa os ouvidos, que vai repreendendo todo o cansaço físico e espiritual, vai repreendendo, Senhor Deus, toda mente vazia, toda mente, ó Pai querido, que está preocupado nesse momento. Pai, que o Senhor vai tomando, Pai, o Teu lugar de honra nas nossas vidas nesse momento. Pai, que nós possamos ser terra fértil agora, para receber a semente, para receber o maná que o Senhor tem dos céus para nós nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor reine agora, Pai, através da minha boca. Aqui estou eu, Jesus, para ser instrumento nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa palavra em Isaías. Coincidência ou não, né, Glei? O Glei abriu hoje com Isaías 53, não foi, Glei? E a palavra assim que eu vou trazer é Isaías também, mas só que 58. Aleluia! Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia! Se eu perguntasse para vocês nessa noite, grande tem sido os testemunhos ou as lutas? O que vocês me responderiam? Lutas ou testemunhos? Os dois? Será que se a gente colocar no papel, maiores vão ser as lutas ou maiores vai ser os testemunhos? É uma reflexão para nós. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, as lutas vencem. Mas quando nós olhamos para cima, tudo que nós somos e fazemos aqui nessa terra é um testemunho. Então, se eu colocar aqui no papel, o ar que eu respiro vem de quem? De Deus. É de graça? Sim. Então é um testemunho. Se eu tenho as minhas pernas para andar, para me locomover, é de graça, foi Deus que me deu, então é um testemunho. E se nós fôssemos enumerar aqui, grandes são os testemunhos. Mas só que nós só damos valor a esses testemunhos quando nós perdemos. Quando eu perco uma das minhas pernas, quando eu perco a minha visão, quando eu perco a minha audição, quando eu não posso comer com a minha própria boca. Então, bem-aventurados somos nós que estamos aqui nessa noite para quê? Para ter, para dar, para obedecer ao Senhor e dizer: Senhor, grandes são os testemunhos que eu tenho para contar. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. A palavra de Deus em Isaías 58, no versículo 4, em nome de Jesus. Isaías 58, versículo 4. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Aleluia. Eu gosto assim de pregar a palavra
realmente seguindo ali os versículos da própria palavra, para que não sobre espaço para o eu acho, para que não sobre espaço para a minha carne. E assim nós vamos fazer. O versículo chave que me chama a atenção nessa noite é: o jejuar. Será que eu estou jejuando de aparência? Será que eu estou vivendo de aparência? Será que eu estou servindo ao Senhor de aparência? Ou será que eu estou realmente ouvindo a voz do alto? Então, o versículo chave, o que traz o contexto para a gente nessa noite é sobre isso. Mas nós vamos discorrer aqui na palavra, para que a gente possa pegar o máximo que nós conseguirmos aqui do que Deus tem para nós nessa noite. Aleluia! Estamos preparados? Cutuca no seu irmão do lado e pergunta para ele: você está preparado? O que ele respondeu, igreja? Tá? Aleluia! Então vamos lá. No 58, no versículo 1, fala assim para a gente: clama a plenos pulmões. O que quer dizer isso? A nossa irmã Eliana aqui cantou um aleluia que veio de onde? Lá do fundo, não foi, minha irmã? Foi algo que ela pegou ali, encheu o pulmão para quê? Para cantar. Por quê? Porque ela sabe para quem ela está cantando. Então ela fez o que? Dela. Porque ela tem a certeza de que não foi da carne, foi dela. Então eu encho os meus pulmões. Para quê? Para cantar, para exaltar, para dizer ao Senhor: tu és santo, aleluia, tu és bendito, tu és soberano, tu tens o governo da minha vida, tu és o meu Deus. A partir do momento, igreja, que nós entregamos a nossa vida a Cristo, deixa eu te falar, a minha vida e a tua vida não te pertence mais. Então, por que não estamos renunciando à nossa vida? Não estamos renunciando à nossa carne. Nós queremos o quê? Encher os pulmões quando estamos o quê? No baixo. Quando estamos o quê? Jesus, me ajuda. Jesus, eu estou aqui, o Senhor não está me vendo. E aí a gente arruma força para aparecer para o Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. Não é isso que o Senhor requer de nós. Deus quer o quê? Que eu encha os meus pulmões todos os dias, para adorar, para cantar, para exaltar, para dizer a Ele: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o ar que eu respiro, Tu és a minha locomoção, Tu és a minha família. Deus, em nome de Jesus, seja comigo. Isso significa o quê, igreja? Vida de oração. Eu estava mais cedo conversando com um grande amigo nosso aqui, e nós estamos falando sobre as pessoas têm feito de Deus o quê? Supermercado. Como assim, Janaína? Quando eu preciso de água, eu tenho dinheiro, vou lá no supermercado, o que acontece? Eu compro. Afinal de contas, peguei o dinheiro, fui lá e comprei e trouxe a água. Sim ou não? Sim. Eu quero comer uma carne, vou fazer um churrasco hoje. Eu tenho dinheiro, eu vou lá no supermercado e eu faço o quê? Compro a carne, trago, vou fazer o meu churrasco. Isso significa o quê? O que tem a ver com a palavra? Quando nós podemos, nós vamos lá e fazemos. Quando nós não podemos mais, depois que esgotamos todas as nossas alternativas, é que nós fazemos o quê? Vamos atrás de Deus. E não é isso que nós temos que fazer. Palavra de Deus, eu e você, é relacionamento, é encher os pulmões todos os dias, é não deixar problema, situação, circunstância, por mais difícil que for, anular a minha intimidade, o meu relacionamento com Cristo. E aí, quando eu pego e vou lá no supermercado, pago e trago, trazendo para a nossa vida espiritual, o que a gente entende? Quando eu preciso de alguma coisa, pastor, eu ajoelho, eu vou para o monte, eu oro 3 horas, eu oro 6 vezes no dia. E aí Deus vai lá pela misericórdia e me ajuda. E o que eu faço? Dou as costas muitas das vezes.
Isso é vida de oração, igreja? Não é vida de oração. É relacionamento que o Senhor quer nessa noite. É encher os pulmões e viver este ar. Quando eu coloco o ar para dentro de mim, ele está lá dentro, ele não está de fora. Então, se ele está lá dentro, ele precisa permanecer. Ele precisa permanecer o tempo ali, para que eu coloque para fora e busque outro ar. E o que isso significa? Que eu não vivo sem esse ar. E nessa noite eu quero declarar que o teu ar é o Senhor Jesus. E se você ficar sem ar, você morre. Eu e você, nós morremos, porque nós precisamos respirar. Mas nós não damos valor nesse respirar, porque afinal de contas eu aprendi a receita. Quando eu preciso respirar, eu vou lá e me torno santo. Eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Mas não é sobre isso, igreja. É sobre pegar esse ar, jogar e encher novamente. Pegar o ar e jogar novamente. Ou seja, é um círculo, é uma aliança. Eu não posso ficar sem respirar, assim eu entendo. Mas eu também não posso o quê? Ficar reciclando. Sabe aquela coisa assim? Vou dar uma meia respirada. Não, meia respirada. Não consigo. Eu preciso encher os meus pulmões. Eu preciso realmente ser a imagem e semelhança de quem? De Cristo. Isso tem a ver com caráter. Isso tem a ver com, diante do problema que eu estou, como Jesus agiria. Diante da igreja, como está ali o meu pastor? Será que ele precisa de uma ajuda? Como Jesus agiria? Será que eu, Janaína, tenho que chegar até o meu pastor? Pastor, você está precisando de alguma ajuda? Meu irmão do lado da direita, da esquerda, será que você está precisando de alguma ajuda? Isso é o que? Relacionamento. Isso é o que? Encher o pulmão. Para quê? Para sempre estar preparado. Para quê? Para apresentar Deus. É ser a imagem, é a se apresentar diante do povo, da circunstância, da situação. Aqui não, aqui é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E nada vai passar escondido, abatido, nada. Por quê? Porque de Deus não se esconde. Ele sabe da minha e da tua peleja. E no momento certo Ele vai encher o teu pulmão do ar que você precisa. Mas você precisa, assim como o Glei disse, querer. É igual um casamento. Meu marido é este camisa azul aqui. Eu quero casar com ele, mas se ele não quer casar comigo, vai acontecer o casamento? Não vai, igreja. Então nós precisamos querer nos transformar. Nós precisamos querer renovar nossa mente, assim como diz a palavra. Mas se eu não quiser, Deus que é cavalheiro, Ele não vai ficar nos obrigando. Ele não vai ficar pelejando e falando: vamos meu filho, vamos. Nós estamos falando esses dias que Jesus, Ele chegava em determinado lugar, Ele pregava ali, e Ele sacudia o pó e ia para a próxima. Nem Jesus vai ficar pelejando com a gente. Vamos, Janaína, vamos, levanta, levanta. Nós já conhecemos a palavra, nós já temos ali o alimento, nós já temos o ar já está dentro de nós. Mas nós não queremos sair da zona de conforto. Se preciso for, me leva para UTI, Jesus, e coloca uma máscara de oxigênio em mim. Por quê? Porque eu não quero nem respirar mais. Então não é isso, igreja, que o Senhor requer de nós. Ele só quer que nós obedeçamos a palavra. E para obedecer eu preciso tateá-la. Eu preciso o quê? Folhá-la. Eu preciso mexer nela. Eu preciso ler.
A palavra é clara, é de dia e de noite. Janaína, eu vou ficar com a palavra aqui, ó, todo dia ali assim, de dia e de noite, não vou fazer mais nada. Não é isso que o Senhor quer, igreja. O Senhor quer aquela intimidade. Que eu estou aqui, eu estou falando de Deus. Eu estou no meu quarto, eu estou falando com Deus. Eu estou no meu trabalho, eu estou falando com Deus. Eu estou indo ali para algum lugar, o meu coração está ligado. Jesus me protege, me guia aqui. Mas só que se eu não tenho vida de oração, se eu não entendo que esse ar me faz falta, isso não vai mudar em nada na minha vida. Eu vou buscar o quê? Alternativas. Eu vou buscar o quê? Fazer da minha forma. Eu vou buscar o quê? Fazer do jeito que tem que ser feito. Mas só que não é sobre isso. É sobre você renunciar à sua vontade e deixar o Senhor fazer a dele sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aleluia. Trombeta, quando eu ouço um instrumento, ele produz o quê? Um barulho alto, certo? Barulho alto chama o quê? A atenção. Se eu estou aqui, se eu começar a falar baixinho, vocês vão, olha, o que aconteceu? Mas se eu pego aqui, o microfone começa a falar, vocês vão entender, nossa, ficou normal, certo? Então aqui vai começar-se a falar de um povo que estava o quê? Transgredindo nessa época. De um povo que estava ali vivendo em aparência. De um povo que estava ali jejuando, até se interessando pelas leis, palavra, até tentando fazer o que Deus assim designava, mas de forma superficial. Quantos de nós vestimos as nossas becas, né? Nos arrumamos e vamos à casa do Senhor? Vamos à casa do Senhor. Mas será que esse vamos à casa do Senhor, será que eu estou indo para sugar ou será que eu estou indo para doar? Será que eu estou indo só para reclamar para Deus? Ou será que eu estou indo para buscar a solução para a minha vida? E a solução da nossa vida não está em mim, não está em você. Está em você obedecer para que a resposta venha de Deus. Então a resposta, quando você se move aqui na terra, a resposta vem do alto. A resposta não vem do vizinho, não vem do seu parente. Muitos de nós estamos ali, ó, buscando resposta no Google, buscando no YouTube, buscando no chat GPT, enquanto a palavra está aqui, ó, acessível a mim. Mas é mais fácil eu digitar a pergunta e ter a resposta imediata, porque com Deus não tem resposta imediata. Sabe por quê? Porque tudo que vem de Deus, ele vem por um processo. Ele não vai te entregar rápido. Com Deus você tem que viver o processo. É o processo que te lapida, é o processo que te ajuda, é o processo que te forja. E durante o processo, Janaína, qual é o meu trabalho? O seu trabalho é continuar obedecendo, é continuar louvando, é continuar dizendo: Senhor, Tu tens o governo da minha vida. Porque um dia eu batizei, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Mas se eu entreguei a minha vida para o Senhor e estou agindo com os meus próprios braços, então reveja a tua entrega. Reveja. Muitos de nós estamos arrastando vagões, enquanto a palavra fala assim: lança sobre mim as tuas ansiedades. E nós estamos ali arrastando os vagões da vida. É problema daqui, é problema de lá, e nós estamos arrastando.
O quanto é bom quando nós estamos aqui falando, ouvindo, nós estamos aqui cantando, não dá nem vontade de ir embora daqui de dentro. Sim ou não? E por que nós não pegamos isso aqui, essa comunhão, essa entrega, e levamos para a porta fora? Porque é mais fácil ter alguém aqui falando do que eu chegar na minha casa e o quê? Começar a estudar. Ou seja, nós queremos terceirizar tudo. Nós queremos de preferência falar: Senhor, desça aqui na terra. Desça aqui na terra. Ou me manda um zap, ou me liga e fala o que eu tenho que fazer na minha vida. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer essa intimidade diária. E esse povo aqui até tentava essa intimidade, igreja, mas era muito raso, muito superficial. Uma árvore, quando ela é plantada muito assim por cima da terra, qualquer vento que dá, ela deita. Por quê? Porque ela não tem raiz, ela não tem profundidade. E será que eu e você estamos tendo profundidade na nossa vida com Cristo? Ou será que nós estamos preocupados com a vida do vizinho, com a vida do pastor, com a vida dos obreiros, ou com a minha própria vida? Deus não nos manda tomar conta do pastor, da vida do fulano, do ciclano. Como que eu posso ajudar o pastor se eu mesmo não estou em condições de me ajudar? Então eu preciso encher. Volta ao que eu comecei. Vaso, estou vazia, Senhor. Estou vazio, Senhor. E eu preciso ser cheia. Então, Jesus, que o Senhor adentre agora este lugar, e que o Senhor enche cada vaso, vai derramando agora em saúde, vai derramando em libertação, vai derramando em cura. Liberta, Senhor Deus, na família, tudo aquilo que esse povo que está aqui veio buscar, vai colocando no vaso, Deus, para que eles saiam daqui cheios, 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 transbordando. Se você precisa na área financeira, que o Senhor seja a tua providência. Se você precisa na área da saúde, que caia por terra agora toda a enfermidade, porque Ele diz na palavra dEle que Ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Mas nós precisamos declarar, nós precisamos relacionar, nós precisamos entender que existe um Deus maior, que a minha vida não pertence a mim e pertence a Ele. Porque se nós não tivermos essa profundidade aqui, a gente simplesmente vai viver sempre no raso. De que graça tem? Quem gosta de pescar aqui? Já achei um monte de pescador, Mentiroso não, né? Só pescador. Aleluia. Aqui está um rio. Imagina pela fé, igreja. O rio tem 3 peixinhos. E eu lanço a minha rede e vai um peixe para lá, outro para lá, outro para cá. Imaginou a cena? Agora o mesmo rio está aqui. Eu vou encher de peixe. Aí eu vou lançar a minha varinha e vai ser peixe um atrás do outro. Pensa, ó, um peixe atrás do outro. Qual que vai ter mais graça? Qual que vai trazer mais adrenalina? Um atrás do outro, né? Vai enchendo a capanga. E é isso que o Senhor quer para mim e para você. É encher a capanga, como diria minha avó. O que é capanga, Janaína, para os mais, né, de idade? É o que? Uma sacolinha, né? Uma bolsa ali. Então o Senhor tem, não é, minha amiga? O Senhor quer que nós enchamos. Ele tem prazer em nos abençoar. Mas aí a gente vem e tá o quê? No raso. A gente quer jogar a vara, quem sabe talvez é com um peixinho vem. Não, o Senhor tem prazer. O Senhor quer encher essa capanga. O Senhor quer encher essa sacola nessa noite. Mas eu e você precisamos o quê? Relacionar. Eu não dou presente para quem eu não conheço. Eu conheci agora, eu não lembro da carinha dela aqui das vezes que eu vim. Não a conheço. Eu pego ali um presente, vou lá e dou para ela.
Meio difícil, não é? Geralmente eu dou presente ali para quem eu já tenho o quê? Uma certa convivência, né? Já conversei antes. Não é assim esse relacionamento que o Senhor quer. O Senhor quer ali o relacionamento, intimidade, 24 horas por dia, 365 dias no ano. Porque Satanás, ele não para. Ele não para. Muitas das vezes nós pensamos que Satanás, ele é astuto. Nossa, Satanás. Damos um ibope para Satanás. Ele só está fazendo o papel dele. E nós é que não fazemos o nosso papel. E aí nos dá a impressão de que Satanás está ganhando, de que ali o mundo maligno está à frente. Mas por quê? Porque eu e você estamos no raso. Quando eu falo eu e você, igreja, é para generalizar. Cada um pega a sua carapuça e amarra, certo? Não estou aqui acusando ninguém. Amém? Glória a Deus. Então esse povo que está aqui no raso, Deus vai começar a falar o seguinte: mesmo neste estado, ou seja, no estado de estar no raso, no superficial, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, nem prazer em se chegar a Deus eles têm. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atendes para isso? Olha isso, igreja. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Sabe o que o povo está falando aqui? Jesus, o senhor não está vendo que eu estou jejuando? O senhor não está vendo que eu estou indo na igreja? Jesus, o senhor não está vendo que eu estou orando? Jesus, o senhor não está vendo que eu estou aqui de joelho? Traduzindo aqui o que esse povo está falando. E esse povo fala, questiona, faz esses questionamentos ao Senhor. E aí o que Deus vem e fala para eles? Quando jejuares, jejuam para o teu próprio interesse. Olha o quanto isso é forte. Quando jejuares, vocês estão nas rixas. Quando jejuares, vocês estão ali falando mal do vizinho. Quando jejuares, aleluia, glória a Deus, eu sinto a presença neste lugar, aleluia, santo, 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 santo e bendito, oh glória, santo, santo, aleluia, aleluia, Jesus. Quando jejuares, que jejures para me agradar, aleluia, não é a aparência, mas é de verdade, como busco verdadeiros adoradores. Não é para jejuares para interesse, mas é para agradar, aleluia, aleluia, glória a Deus. Igreja, nós não temos direito de cobrar nada de Deus, nada, de questionar nada a Deus. Porque quando nós jejuamos, não é para que a gente venha aparecer. Nossa, hoje eu estou jejuando. Olha a minha aparência de tristeza. Olha a minha aparência. Nossa, faz tempo que eu não como carne, porque eu estou de jejum há 21 dias. Mas eu jejuo, mas continuo fazendo a coisa errada. Eu separo 21 dias dos meus dias da minha vida, fico sem comer carne, um exemplo. No 22º dia, eu volto a comer carne e estou pecando pior do que eu entrei. Então que jejum é esse? Jejum é para transformar. Jejum é para trazer transformação de dentro para fora. Não é para avisar alguém que você está jejuando. Você jejua ali para pegar a sua carne e mortificar, para dizer a você mesmo que quem manda aqui é o Senhor. Quem manda aqui não é a minha carne, não é o meu coração que é enganoso, segundo a palavra. Quem traz aqui o jejum verdadeiro, conforme Deus vai falar para nós aqui na frente, é
Jejum verdadeiro é quando eu jejuo, eu me abstenho de alguma coisa, mas eu também mudo as minhas atitudes, aleluia. É quando eu quero ser transformado de verdade. Não é somente para aparecer, não é somente para conseguir algo, mas é porque eu entendo que eu quero ser a imagem e semelhança do Senhor. É porque eu entendo que as minhas atitudes, o meu comportamento, ele precisa ser a imagem e semelhança do Senhor. Eu não posso agir com a minha própria vontade, eu não posso agir com o meu próprio pensamento. Igreja, aqueles que realmente entendem quem é o Senhor de verdade, é aquele que não respira sem perguntar para o Senhor: Senhor, posso respirar? Se vai tomar uma atitude, pergunte para o Senhor. Se vai vender algo, pergunte para o Senhor. Se vai vender algo, pergunte para o Senhor. Se vai dar uma correção em alguém, em amor, pergunte para o Senhor. Mas tenha vida de o quê? Oração, de intimidade, de busca. Busca o quê? Profunda, é separação. Muitos de nós ainda não estamos entendendo. O Senhor tem separado, o Senhor tem mostrado. Sabe por quê? Porque quanto mais Ele corrige. Janaína, mas essa palavra está muito dura. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Deus corrige aquele a quem Ele ama. Então abre a sua mente, renova a sua mente nessa noite. Senhor, pode me corrigir, por quê? Porque eu não quero escutar a frase, aleluia: aparta-te de mim que eu não te conheço. Você não entra, não tem o galardão. Quem de nós quer ouvir essa frase, igreja? Ou será que nós vamos falar para o Senhor: Senhor, pera aí, só um minutinho, eu vou lá me reconciliar, eu vou voltar e vou ajudar os órfãos, vou ajudar as viúvas. Não, Jesus, eu prometo para o Senhor que agora vai ser diferente. Nós não vamos ter tempo, igreja, porque o tempo é agora, presente. E o presente está relacionado à escolha. Qual é a tua escolha no dia de hoje? Qual é a tua escolha neste presente momento? Você escolhe servir e adorar ao Senhor de verdade? Você escolhe jejuar verdadeiramente e querer a transformação? Ou você escolhe ser superficial, ser raso e não ser profundo? Muitos de nós pegamos o quê? Estamos no presente, fazemos más escolhas. Quando chega um futuro mais próximo, que vem a colheita, aí desce ali, ó, o Espírito de Santo. Não é o Espírito Santo, Espírito de Santo. Eu sou santa. Jesus, por que eu estou passando por isso? Mas eu fiz uma má escolha no meu passado. E a palavra, ela vem bem clara me dizendo o seguinte: quando eu planto, eu vou colher. Serve para pastor, para obreiro, para quem lava o banheiro, para nós que estamos aqui, é para todo mundo. É para o presidente, é para o vereador, é para todo mundo. Deus é amor, mas Ele é justiça também, igreja. E quando a justiça vem, nós desconhecemos esse Deus. Não, mas eu conheci um Deus o que? Bonzinho. Um Deus que Ele é amor. Eu pequei, como o Glei falou. Eu pequei, pedi perdão. Eu pequei, pedi perdão. E assim vai. Quanto tempo nós perdemos quando nós pecamos e voltamos, pecamos e voltamos? O Senhor quer que nós aceleramos. O Senhor quer que nós vamos para o foco e não fiquemos o que? Voltando para trás. Quantas situações têm acontecido no nosso meio, que tem nos jogado para trás, que tem nos segurado, ao invés de quê? Da gente lançar à frente, da gente buscar o que? A solução lá à frente. E quando eu digo à frente, eu estou dizendo relacionado aos céus. Como eu disse aqui, quando eu mexo aqui no mundo espiritual, quando eu mexo aqui na terra, no mundo espiritual ele vem com resposta. Então se eu peco aqui embaixo, o mundo espiritual ele desce com o quê? Com maldição, igreja.
Mas se eu escolho fazer aqui as coisas certas diante da palavra, o mundo espiritual ele responde com bênçãos. Deuteronômio 28 vai falar isso pra gente. Quando estamos debaixo de bênçãos e debaixo de maldições. Mas nós não queremos ter uma vida de intimidade. Nós queremos terceirizar esta relação. Então este povo estava vivendo uma vida de quê? De aparência. Que muito de nós às vezes estamos vivendo essa vida de aparência e estamos enganando a nós mesmos. Mas só que Deus não tem vida de aparência para ninguém, porque a palavra dele diz assim: é sim, sim, não, não. Se você não se adaptar a mim, você se adapta ao diabo. A palavra é clara quando ela fala: não vais cochear em dois caminhos. Se você não estiver preparada, um deles vai te puxar. Se você estiver naquele caminho e você conseguir trazer, arrebanhar as almas, amém. Mas se você estiver fraco, você pisar no terreiro alheio, ele pode te tragar. Então nessa noite eu peço a você que reflita: será que estamos sendo a imagem e semelhança do Senhor? Será que as nossas atitudes estão fazendo jus a quem o Senhor é na nossa vida? Ou será que nós buscamos, assim como eu citei o exemplo do supermercado, quando eu preciso é que eu tenha uma vida de oração? Quando talvez, Jesus me transforma. Não, igreja, a palavra é clara: renovais a mente para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então existe uma condição: Deus não vai te entregar de bandeja, você precisa querer renovar. Você precisa dizer a Ele: Jesus, eis-me aqui, me transforma. Vai doer, vai rasgar, vai doer, mas eu não me importo, porque foi o Senhor quem me fez. O Senhor conhece o meu limite. O Senhor sabe até quando eu vou conseguir aguentar. Mas nós queremos limitar o nosso Deus. E aí eu falo assim: Jesus, eu vou jejuar 3 dias. 3 dias sem comer nada, sem beber nada. Amém. Mas e depois que terminar o jejum de 3 dias? Eu e você vai voltar a ser o que era antes? Foi só por interesse, como aquele povo estava fazendo ali? Então é sobre isso, igreja. É sobre o transformar, o renovar todos os dias. É ser nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Já estamos para finalizar. No 4: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. Ou seja, se eu vivo uma vida de pecado, de raso com o Senhor, eu não consigo ouvir a voz do Senhor. Simplesmente, Jesus não atua num lugar onde já existe o quê? Outro tipo de sentimento, outro tipo de situação. Aleluia, glória a Deus. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e de aceitável ao Senhor? Igreja, quantos de nós vestimos até, como diz ali, panos de saco? Quando de nós pensamos que estamos nos humilhando diante do Senhor e nós não estamos? Aleluia! Por quê? Porque eu entendo que não é a aparência, não é o pano de saco, não é o pé no chão que vai o quê?
mostrar o meu comportamento. Pode até mostrar o comportamento, mas mostra o meu exterior. E o Senhor nessa noite, Ele quer mexer na tua estrutura, Ele quer mexer no teu interior. É de dentro para fora a limpeza. Ele não quer que você se abata, como disse a palavra. Ele quer que você se rasgue por dentro, que Ele pegue tudo que está aí dentro que não agrade a Ele e joga para fora e se rasga por inteiro diante do Senhor. Mas muitos de nós queremos viver na aparência, enganando a nós mesmos. E aí quando chega o juízo, eu vou perguntar: Deus, por que não ouvistes a minha oração? E eu ainda pego Deus e prego na parede, crucifico Ele novamente. Por que, Senhor, não ouvistes as minhas orações? Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro, o Senhor não está vendo. Eu volto a dizer, porque precisa ficar gravado na nossa mente. Então nós queremos cobrar algo de alguém ao qual nós não devemos, não temos direito. Eu coloquei aqui algo aqui na minha cabeça, que o pecado que é ali, que nós tentamos ali esconder, é aquela atitude ao qual nós mostramos a nossa santidade. Como é que é isso, Janaína? Eu jejuo, o meu pecado está ali escondido, demonstro ser santo, e logo depois eu faço o quê? Pego aquele pecado e trago à tona de novo. Pego aquela vida mais ou menos e trago à tona de novo. Por isso que eu estou dizendo, igreja, é algo profundo, é algo lá dentro. Não é algo por fora, e muito menos raso. Mas eu preciso querer, eu preciso me rasgar, eu preciso dizer ao Senhor: Senhor, eu não dou conta mais. Senhor, eu não dou conta mais. Janaína, mas Deus já sabe disso. Mas Ele quer relacionamento. Quando nós aqui na terra falamos que não damos conta mais, para quem que a gente vai procurar? Quem que nós vamos procurar? É o pastor? É a irmã que nós conversamos ou que confiamos? É os nossos maridos, é as nossas esposas? É o que? Relacionamento. Eu tenho relacionamento com os amigos, então eu conto para eles. E assim é com Jesus. Ele precisa ouvir de você: Pai, eu não dou conta mais de tal situação. Jesus, eu preciso da tua orientação, eu preciso da tua direção, porque eu estou cega espiritual, eu estou surda espiritual, e eu preciso que o Senhor destampe os meus ouvidos. Eu preciso que o Senhor tire os tampões dos meus olhos, porque eu preciso enxergar o que o Senhor quer para mim. Jesus, o porquê que eu estou vivendo tal situação? Aí você fala assim: só o Senhor sabe como eu estou passando por isso. Ele sabe, mas você também sabe, porque você plantou, porque eu e você plantou. Será que já paramos para entender que hoje o que nós estamos passando é que um dia lá atrás nós plantamos e hoje nós não queremos colher? Então nós precisamos ter o entendimento de que antes de crucificar Deus, porque Ele não está ouvindo a minha e a sua oração, nós precisamos analisar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa boca, a nossa língua, a nossa mente, o nosso eu. Porque é fácil pegar a culpa e jogar num terceiro. É muito fácil jogar a culpa num terceiro. Mas eu e você, o meu comportamento, a minha atitude, o meu plantio, eu preciso rever as minhas atitudes. Eu preciso entender quem tem sido eu diante do Senhor. Eu preciso parar de viver o meu eu e viver a vontade de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. O que Deus está falando aqui para mim e para você, igreja?
Para que você está vivendo essa vida? É você mesmo que está se colocando nela, com as suas atitudes, com os teus pensamentos, com os teus comportamentos. Sabe por quê? Porque nós não estamos vindo ter o quê? Relacionamento com Cristo. Quantas pessoas com crise de ansiedade, com crise de pânico? Por quê? Por que, igreja? Se a palavra vem e fala, lança sobre mim, que sou onipresente, onipotente e onisciente, ou seja, sou aquele que criei os céus e toda a terra, e não existe outro que dê conta do teu problema. E por que estamos com crise de ansiedade, com crise de pânico, com crise disso, crise daquilo outro, se nós não nos voltamos à palavra? Aí você podia falar assim para mim, Janaína, mas é que eu não sabia onde estava escrito esse versículo. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Podia. Não sei, qual que é o versículo, Janaína, que está escrito? Porque aí agora, a partir de agora, eu não vou sofrer mais. Aí eu vou lá no versículo que você falou e eu vou ler sobre aquilo. Igreja, e a nossa disposição onde fica? E a nossa vontade de querer ser transformado onde fica? E o nosso querer servir onde fica? E o nosso querer entender aonde fica? Jesus me desconstrói toda e faça de novo, mas faça conforme a tua vontade, não conforme eu quero. Não, Jesus, eu quero ser alta, loira, dos olhos azuis, do corpo todo detalhado, cheia do dinheiro. É assim que nós devemos agir? Senhor, aqui está o vaso. Se precisar quebrar, quebre. Se precisar arrancar o gargalho, arranque. Se precisar quebrar tudo e destruir tudo, destrua, coloque no fogo novamente e molde de novo. Mas que as minhas atitudes, os meus comportamentos não venham para esse vaso novo. Então eu quero que eu e você saiamos daqui hoje com o entendimento do que foi pregado, que é o que? Senhor, eu não quero uma vida de aparência mais. Eu quero ser diferente. Muitas das vezes eu e você não sabemos aquilo que nós estamos em falta com nós mesmos. E aí nós precisamos do Espírito Santo para quê? Para nos ajudar. E é sobre isso que eu e você precisamos fazer. Renunciar, falar ao Senhor: Senhor, eu não consigo sozinha, mas eu preciso, e eu tenho certeza que o Senhor me ajudaria, e por isso eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, para rasgar a minha vida diante do Senhor, porque o véu já foi rasgado. Não há nada que impede eu e você de ter esse relacionamento, de ter essa direção, essa orientação no Senhor. Então não existe ninguém mais nada. A palavra fala que não há carro, não há casa, ou seja, sobra quem? Pode impedir, igreja? Por que nós pegamos o nosso problema e colocamos entre eu e Deus? Senhor, se o Senhor fizer, eu vou te seguir. Mas se o Senhor não fizer, eu vou pensar se eu vou na igreja domingo. E não é esse o comportamento. Então rasgue o seu coração, igreja, nessa noite. Quando você chegar em casa, fale ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor clareie em mim, porque eu não estou tendo entendimento. Eu preciso que o Senhor me conceda essa sabedoria para entender aonde eu estou sendo falho. Porque lutar contra nós mesmos, igreja, é muito difícil. Porque a carne quer sempre vencer. E o Espírito, se ele não estiver preparado, a carne vence. Aleluia! Então, se estivermos na carne, a carne vai prevalecer sempre. E a possibilidade de eu e você sermos transformados é remota. Porque a carne vai sempre querer aparecer.
Mas se o meu espiritual, o seu espiritual estiver ligado ao Senhor, relacionamento diário, vida de oração diária, aí sim não há carne que se sustente.